Hora de notícias. Agora, direto da redação, as notícias que foram destaque no Brasil e no mundo, assuntos de relevância em nosso dia a dia, economia, política, educação, saúde, segurança, cultura e turismo, infraestrutura e mais. Direto da redação. Produção TVC Brasil de Notícias. Oferecimento Hotel Lancaster, Smart Bus Supermercado, Junto Internet, Drogaria Goiás, RS Cópias, Hotel Bela Vista, Neto Informática, Cerrado Produtos Naturais, Doce Sabor Confeitaria e Viana Assessoria Contábil. TVC Brasil de Notícias, um sistema de notícias de web rádio de Itapaci, região para o mundo. Acesse www.tvcbrasil.com.br. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta segunda-feira que a análise dos projetos de lei que vão regulamentar a reforma tributária e de outras propostas de teor tributário deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem, 2024. Segundo Lira, é importante que o Congresso agora conclua a votação da reforma antes de abrir um novo flanco. Ele foi questionado sobre conversas que tem mantido com o atual e com o governo anterior sobre esta matéria. Sobre a conversa com Bolsonaro, Lira foi enfático ao sair em defesa do tema e de pessoas. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Na semana passada, o governo anunciou a intenção de enviar à Câmara um projeto sobre a taxação de fundos fechados, ampliando a discussão da reforma tributária dentro da tese defendida pelos governistas de reforma completa. Nesta segunda, Lira disse considerar politicamente um risco muito grande abrir vários flancos de discussão sem ter concluído o primeiro deles, e ponderou que é necessário esperar terminar a reforma tributária para depois sim avançar em outro aspecto como a taxação da renda e também dos fundos. A Secretaria Nacional de Apostas e Loterias já está criada e junto com ela os 65 cargos que serão ocupados. A medida provisória publicada na semana passada estabelece quais as regras precisarão ser cumpridas. Alguns estudos e pesquisas indicam que existem mais de 400 casas de apostas operando em território nacional. Este é um mercado que movimenta cerca de 10 bilhões de reais por ano, operando inteiramente com sites hospedados no exterior, enquanto não sai a autorização para atuação no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está otimista quanto à matéria em si, mas reconhece que é preciso aguardar o Congresso retornar aos trabalhos para que o tema possa definitivamente andar. Maduro tá, o projeto tá. Saíram inclusive os cargos, para montar a Secretaria de Regulação e Fiscalização. Então tá na Casa Civil já. E lembrando o seguinte, em agosto nós temos que mandar tudo para o Congresso. Então nem podemos adiar, né? Esta maturidade comentada por Fernando Haddad se mistura ao alcance, à competitividade, à eficiência das plataformas e à interatividade. E tudo isso foi potencializado pela rapidez nas transações monetárias provocadas a partir da criação do PIX. A ferramenta resultou, segundo especialistas, no ambiente ideal para uma evolução significativa do mercado, que mira um faturamento de 12 bilhões de reais no Brasil neste ano de 2023, o que representa 71% a mais em relação a uma medição feita com os 7 bilhões de reais faturados em 2020, por exemplo. O número de projetos de fomento e sustentação direcionados ao BNDES pelas empresas brasileiras aumentou em mais de 200% neste ano.
Segundo o presidente do banco, Aloysio Mercadante, isso se dá principalmente por conta do bom momento econômico vivido pelo país, após a aprovação da proposta da reforma tributária, as novas regras fiscais e outras medidas paralelas. Segundo o Mercadante, os 50 bilhões de reais do Fundo Clima ajudam bastante. Nós vamos ter agora um acréscimo em torno de 620 milhões de reais no Fundo Clima, que é administrado pelo BNDES, e é um fundo que o Brasil tem um imenso potencial para captar recursos no exterior, os chamados green bonds, né, os fundos verdes, que possam alavancar a capacidade de financiamento e de investimento para o desenvolvimento, especialmente do programa de transformação ecológica que a Fazenda coordena. No entanto, em maio, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmava que a maior parte dos recursos do Fundo Clima seriam destinados à energia e que o fundo teria cerca de 30 bilhões este ano, sendo 39% do montante voltado às áreas de energias renováveis e 19% do valor para eficiência energética, e que, embora o orçamento para iniciativas de transição energética ficasse sob a incumbência do Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente trabalharia com o desenvolvimento de projetos inovadores na área sustentável. TVC. A sua rádio. Fica pra você. TVC Brasil, seu site de notícias, atualizado de minuto a minuto em todo o país. Informações com credibilidade é aqui. Acesse e se informe www.tvcbrasil.com.br. Informações com credibilidade é aqui. TVC Brasil.